e teria morrido. Tanto a morte física como a morte espiritual. Mas ele não. A raiz dele estava profunda. E por a raiz dele estar profunda, ele continuou ali, firme e forte. Quando a mulher disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morte, nós perdemos nossos filhos, nós perdemos nossa riqueza, porque ele era o homem mais rico do Oriente. Mas a maior riqueza de Jó estava em Cristo Jesus, estava em Deus. E a nossa maior riqueza não é carro, como eu já falei aqui, não é carro, não é casa, não é conta bancária, não. A nossa maior riqueza é Cristo Jesus. E nós estamos o quê? Nos alimentando da palavra do Senhor e colocando em prática. Você já imaginou se eu parasse, tanto eu como o pastor Cláudio, pelas enfermidades que já veio nas nossas vidas, se nós estivéssemos com a raiz superficial, nós já tínhamos parado, irmão. Nós já tínhamos dito assim: Deus, quero saber mais não. Já chega, é muito sofrimento. Quero saber não. Vou procurar os médicos, se os médicos der solução, tudo bem. Se não der, acabou. Ou então, cada medicamento que foi passado, como foi passado muitos medicamentos para ele, e uns davam certo, outros não davam, mas ele sempre ali, ele não reclamava. E a irmã Cristina viu como a situação dele ficou, né? Eu digo assim, ficou parecendo, né, a história de Jó. Mas ele persistiu, ele continuou. Por quê? Porque a raiz do pastor Cláudio, pode alguém até dizer aí, tá vendo o irmão Cláudio ali, aquele irmão Cláudio, ou então aquele irmãozinho, que é assim que fala, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, são tudo doido. Como é ali, ó, só ele, a esposa e 2 irmãos lá, que também são tudo doidos também. Doido por Jesus. Doidos por Jesus, ó glória. E nós estamos doidos por Jesus mesmo. Entendeu? E eu só digo uma coisa: Jó não desistiu. Os amigos abandonaram. Os amigos começaram ali a dizer: tu pecaste, Jó. Fala, vai, diz logo, confessa teu pecado. Isso é abandono, irmão. Porque isso vai ser amizade. Mas eles ficaram o tempo todo ali. Abandona, e a mulher não. Só teu Deus e morre. E eles: falas tu como uma louca. Ele nem chamou ela de louca. Falas tu como uma louca. Então nós vemos, amado, o processo que Jó passou, as percas dos filhos, dos bens, de tudo, mas ele não desistiu, porque a raiz de Jó estava profunda. E por isso que ele fala: porque há esperança para a árvore cortada. É desse louvor, né? Há esperança para a árvore cortada. Tá, oxente. E é uma bênção o que Deus está falando aqui nesta noite conosco. A árvore é vida. E nós temos que ser a árvore. Nós temos que ser como uma árvore com a raiz profunda. Porque quando vier as tempestades, as lutas, as perseguições, as calúnias, os vendavais que vier, nós vamos estar de pé. Por isso que Deus, Ele nos compara como palmeiras de Jeová. Palmeiras, por quê? Porque a palmeira, ela tem raiz profunda. E por isso que tem uma palmeira aqui, né? Nós plantamos aqui uma palmeira, uma não, 2 palmeiras, porque a palmeira, ela tem uma raiz profunda. E quando vem o vendaval, ela balança para um lado, se arrasta as folhas dela, as folhagens dela no chão. Quando passa a tempestade, ela volta para a posição. Isso significa o quê? O crente que tem raiz, ele passa pelas lutas, mas ali confiante em Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, aonde Deus também falou aqui. Deus fala outra vez. É quando o irmão Ronaldo, ele trouxe essa mensagem aqui e fala assim. Então, lá em Jó, capítulo 40, né? Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: olha aí, ele estava passando por quê? Por uma tempestade. Ora, pois cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Se
rios longos significa que vai vir cabazinho. Mas que nós vamos estar preparados. Porque a nossa raiz, ela está profunda. É isso? Então veja que Deus, ele fala para ele.